Bom, galera, então, este módulo nós vamos separar para tirar a dúvida da parte básica de matemática, tá ok? É aquele problema que as pessoas encontram ao trabalhar com sinais, tá ok? Como é que multiplica, como é que soma, como é que subtrai, se dá mais, se dá menos, entendeu? Como é que eu trabalho com frações, aí eu vou entrar em números racionais. Primeiro eu vou começar com números inteiros, tá ok? Então, este módulo vai ser para tirar uma série de dúvidas de matemática básica, tá ok? Vamos lá, então olha só para cá. Eu vou trabalhar com números inteiros agora neste momento. Vejam bem, eu tenho várias operações envolvendo dois números cada uma, tá ok? Primeira coisa que eu faço é olhar os sinais de cada número. Quando não aparece, o sinal é positivo, tá ok? Então o 2 aqui está positivo e o 3 também está positivo. Tá ok ou não? O 2 aqui está negativo e o 3 aqui está positivo. O 3 está positivo, o 1 está negativo. O 2 está negativo, o 3 também está negativo. O 4 positivo, o 7 negativo. O 10 está negativo e o 2 está positivo. Veja bem que eu não tenho aqui nenhuma operação de multiplicação e divisão. Eu não tenho, não está aparecendo nem vezes e nem divisão no meio dessas contas aqui. Tá ok ou não? Quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Se os números tiverem sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Tá ok ou não? Qual o sinal do 2? Repetindo. Mais. Qual o sinal do 3? Mais. Eles têm os mesmos sinais? Tem. Então eu vou somar os dois e conservar o sinal. Então vamos lá. Quanto é que dá 2 mais 3? 5. O sinal é positivo? Então conserva. Fica positivo essa conta. Tá entendido ou não? Quando é positivo não precisa aparecer. Vamos à letra D. Olha só, letra D. Os sinais são iguais? São. Então eu vou conservar, vou somar e conservar o sinal. Quanto é que dá 2 mais 3? 5. O sinal é negativo? Pronto, então conserva. Ele é negativo. Veja bem, eu vou proceder dessa maneira quando não tem multiplicação e nem divisão no meio da conta. Tá entendido? Então, para sinais iguais, o que é que eu faço? Somo e conservo o sinal. Tá bacana ou não? Agora veja bem, aqui tem sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o menor do maior e vou conservar o sinal do maior. Tá ok ou não? Quem é o maior? 3 ou 2? É o 3. O menor é o 2. Eu vou subtrair 2 de 3. E qual que tem o sinal maior? O 2 ou o 3? Qual que tem o sinal positivo? O número maior ou o menor? É o maior. É o número 3 está com positivo e o 2 está com negativo. Então eu vou fazer 3 menos 2 dá quanto? 1. Qual o sinal do maior? É positivo ou negativo? O maior número é o 3. Ele está com o sinal positivo, então vai ficar positivo aqui. Como é positivo, não precisa aparecer. Tá ok ou não? Agora, olha só, também de novo, sinais diferentes. O 3 é positivo e o 1 é negativo. Eu vou subtrair o menor do maior. Quanto é que dá 3 menos 1? Dá 2. Qual é o sinal do maior? É positivo ou negativo? O maior número é o 3. Ele é positivo, então eu atribuo o sinal mais. Quando é mais, não precisa aparecer. Letra E. 4 é positivo e o 7 é negativo. Se os sinais são diferentes, eu subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior. Não é isso? Então vamos lá. Quanto é que dá 7 menos 4? 3. Qual é o sinal do maior? É o mais ou menos? O maior número é o 7. O sinal é menos, então eu conservo o sinal do maior. Como é negativo, precisa aparecer. Eu coloco lá, menos 3. Vamos lá, menos 10 mais 2. Menos 10 mais 2. Então, olha só, os sinais são diferentes. Eu subtraio o menor do maior e atribuo o resultado ao sinal do maior. Tá ok ou não? Então, vamos lá, 10 menos 2. 8. Qual é o sinal do maior? É menos ou mais? O maior número é 10. O sinal dele é menos, então eu conservo o sinal menos. Então, menos 10 mais 2 dá menos 8. Então, fechando. Quando eu tenho operação, tá certo? De números inteiros, de soma e subtração, onde não aparece multiplicação e divisão, veja bem, não aparece multiplicação e divisão, o que eu faço? Se os sinais forem iguais, eu somo e conservo o sinal. Tá ok? Este aqui era mais, ficou mais. Este aqui era menos, ficou menos. Eu somei os números. Se os números são diferentes, o que eu faço? Subtraio o menor do maior, tá ok ou não? E atribuo o sinal do maior. Este ficou positivo,
Este ficou negativo e este ficou negativo. Porque a subtração, o sinal do maior prevaleceu. Tá entendido ou não? Ok? Então essa parte aí, tranquila, hein, com números inteiros. Ok, galera, agora dá só uma olhadinha aqui. Aqui agora eu tenho multiplicações, tá vendo? Olha só, multiplicações. No meio aqui está aparecendo as multiplicações. Bom, necessariamente não precisa aparecer este pontinho aqui. Nesse caso aqui, tá vendo? Onde tem os parênteses. Nesse caso precisa aparecer para dizer que está 2 vezes 3. Mas onde tem os parênteses, não necessariamente precisaria aparecer esses pontinhos. Eu posso omitir esses pontinhos, mas eu vou sempre entender que onde tiver parênteses multiplicado por um número, se não aparecer um sinal de mais ou menos, é porque eu estou multiplicando, tá entendido ou não? Então eu posso tirar esses pontinhos daqui, ó, quando aparece parênteses. Com exceção desse caso, que é para deixar bem claro que eu estou multiplicando 2 por 3. Senão eu teria somente 23. Tá ok ou não? Então olha só, vejam bem que agora você tem vários sinais, né? Mais com mais, menos com mais com menos, menos com menos, mais com menos, menos com mais. Quando eu tenho multiplicação e divisão, no caso aqui só está aparecendo as multiplicações, depois eu vou colocar as divisões, eu vou seguir a seguinte regra. Se os sinais forem iguais, vai dar sempre positivo. Olha lá. Ó. Se os sinais forem diferentes, vai dar sempre negativo. Tá ok ou não? Então, sinais iguais dá sempre o quê? Positivo. Sinais diferentes dá sempre o quê? Negativo. Isso aonde, pessoal? Na multiplicação. E depois na divisão também de números inteiros. Tá ok ou não? Beleza? Então vamos lá. Vamos multiplicar, fazer a conta de multiplicação e atribuir o sinal. Vamos lá. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Pessoal, positivo aqui. Mais com mais dá o quê, pessoal? Mais. Se for positivo, precisa aparecer? Não. Então essa conta ficou positiva. Ok? Vamos lá. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Só que o 2 é negativo e o 3 é o quê? Positivo. Negativo com positivo dá o quê, pessoal? Negativo. Tá ok? Vamos lá. 3 vezes 1 dá quanto, pessoal? Dá 3. Só que aqui é positivo e aqui é negativo. Positivo com negativo dá quanto, pessoal? Negativo. Os sinais são diferentes, negativo. Ok ou não? Olha só. 2 vezes 3 dá quanto, pessoal? 6. 2 vezes 3, 6. Pessoal, os sinais são iguais? Menos com menos dá o quê, pessoal? Mais. Se for mais aqui precisa aparecer, pessoal? Não precisa aparecer, tá ok? Vamos lá. 7 vezes 4, ou 4 vezes 7, dá quanto, pessoal? 28. Sinal aqui é positivo, sinal aqui é negativo. Positivo com negativo dá o quê, pessoal? Negativo, tá ok? 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. 10 vezes 2 dá 20. Menos com mais dá menos. Então pronto, pessoal. Olha só. Multiplicação de números inteiros. Se os sinais são iguais, dá sempre positivo. Se os sinais são diferentes, dá sempre o quê, pessoal? Negativo. Tranquilo isso aí. Não se esqueça. E aí, galera? Então agora aqui eu só tenho divisões. Vejam bem. 10 dividido por 2, menos 10 dividido por 2, 10 dividido por menos 2 dividido por menos 2, e assim por diante. São vários exemplos que eu coloquei, tá ok? E com sinais diferentes. Mas a regra aqui, no caso, tanto no caso da multiplicação quanto na divisão, é a mesma. Se os sinais forem iguais, galera, se os sinais forem iguais, por exemplo, mais com mais e menos com menos, isso dá sempre o quê? Positivo. Tá ok? Se os sinais forem diferentes, menos com mais ou mais com menos, isso dá sempre o quê, pessoal? Negativo. Isso dá sempre negativo. Ok? Então vamos lá. Qual é o sinal do 10, pessoal? É mais. Qual é o sinal do 2? Também é mais. Mais com mais dá o quê, pessoal? Dá mais. Quando é mais não precisa aparecer. Então só divide 10 por 2. Quanto é que dá 10 por 2? 10 dividido por 2 dá 5. Tá ok? Vamos lá. 10 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 5. Qual o sinal do 10? Menos. Qual o sinal do 2? Mais. Tá ok? Menos com mais dá o quê, pessoal? Menos. Então, olha só. Se os sinais são diferentes, é só tu botar menos. Se os sinais são iguais, é só tu botar mais.
e quando for mais não precisa aparecer. 10 dividido por 2 dá 5, mais com menos, menos. Tá ok? 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Menos com menos dá mais. Quando é mais não precisa aparecer. Vamos lá, de novo. Outra maneira de aparecer. Você pode aparecer uma divisão de números inteiros em forma de fração, ou você pode aparecer com essa representação aqui de divisão. Tá ok ou não? Eu vou dividir o 16 por 4. 16 por 4 dá quanto, pessoal? Dá 4. Menos com mais, aqui é positivo, no 4, porque não aparece o sinal. Menos com mais, quando não aparece, é porque ele é positivo, tá ok ou não? Então, menos com mais dá menos. Ok? 16 dividido por menos 4. 16 por 4 dá 4. O 16 é positivo e o 4 é o quê? Negativo. Mais com menos dá menos. Tá ok ou não? 16 por 4. Menos 16 por menos 4 vai dar 4. Tá ok? Esse é negativo. E esse é negativo. Menos com menos dá o quê, pessoal? Dá mais. Como é mais, não precisa aparecer. Então o que eu fiz? Eu fiz a divisão e olhei os sinais de cada número. Se eles são iguais, dá positivo. Se eles são iguais, dá positivo. Olha lá. Ó. Aqui é mais com mais, menos com menos, ficou positivo. Então, menos com menos, positivo. Aqueles que têm os sinais diferentes ficaram negativos. Ó. Menos com mais com menos, menos com mais com menos, ficaram negativos. Ok? Beleza? E aí, pessoal? Agora nós temos aqui os chamados números racionais, aqueles números que eu posso colocar em forma de fração. Tá ok? Vejam bem, eu tenho aqui meio mais meio. Tá ok? 1/3 mais 1/3. Menos meio mais 3 meios, menos 4 meios mais 1 meio. São frações. Pessoal, não tem multiplicação e nem divisão no meio dessas contas. Não tem multiplicação na divisão. Só tem soma e subtração. Tá ok? O que eu vou fazer, pessoal? Neste caso, quando os denominadores das frações são iguais, quando os denominadores das frações são iguais, eu vou conservar os denominadores, tá ok? E vou operar com os numeradores com as regrinhas dos números inteiros, lá em cima. Tá entendido ou não? Então, olha só. Denominadores são iguais. É ou não é? Os denominadores são iguais. Olha aqui, ó. 2, 2. O que eu faço? Eu conservo. Tá ok ou não? E vou operar aqui em cima normalmente, ó. 1 mais 1 dá 2. Tá ok? 2 por 2 dá 1. Tá ok ou não? Pronto. Agora vamos lá. Os denominadores são iguais? São. Então, eu conservo os denominadores. Bora lá. 3. E opero em cima normalmente. 1 mais 1 dá 2. Então deu 2/3. Tá ok ou não? Beleza? Eu não vou reduzir porque eu daria uma dízima, tá ok? Eu não vou mexer com essa conta aqui agora. Eu não vou fazer essa conta, dividir 2 por 3. Deixa ela em forma de fração mesmo. Tá ok ou não? Agora, olha só. Os denominadores são iguais. O que eu faço? Eu conservo. Dá 2. Quanto é que dá? Menos 1 mais 3. É a mesma regrinha dos números inteiros, tá ok ou não? Como os sinais são diferentes, eu subtraio o menor do maior e conservo o sinal do maior. Quanto é que dá 3 menos 1? Dá 2. O sinal do maior é positivo ou negativo? É positivo, então dá mais 2, tá ok ou não? 2 dividido por 2, eu posso reduzir, deixar 1 somente. Tá ok? Conta da exata. Pronto. Os denominadores são iguais. 2, conserva, vai ficar menos 4 mais 1, menos 4 mais 1. Os sinais são diferentes, eu subtraio o menor do maior e dou o sinal do maior. Então 4 menos 1 dá quanto? Dá 3. O sinal do maior é negativo, não é? Então pronto, menos 3 meios. Ok? Então tá aí. Denominadores iguais, o que eu faço? Eu conservo os denominadores e opero em cima como se fosse aquelas regrinhas de números inteiros. Tá ok? Então vamos lá, galera. Agora, olha só esses exemplos aqui. Eu tenho várias frações, números racionais, tá ok? Só que agora os denominadores são diferentes. Repare bem também que eu não tenho multiplicação nem divisão aparecendo aqui. Só tem soma e subtração. No caso aqui, pessoal, eu tenho que tirar o MMC.
tá ok? Eu tenho que tirar o MMC, olha só. MMC, tá ok? O que é o MMC? Eu vou pegar o 2 e o 3 e vou colocar bem aqui assim, ó. 2 e 3. Passa um tracinho bem aqui. Tá ok ou não? Eu vou dividir o 2 e o 3 pelo primeiro número primo possível que você conhece. Quem é o primeiro número primo possível? É 2. 2 é o primeiro número primo possível, tá ok ou não? Então olha só, que eu posso dividir aqui. Então eu vou colocar 2 deste lado aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Então eu coloco 1 aqui embaixo. O 3 não dá para dividir por 2, então eu repito o 3. Vou repetir o 3. Tá ok ou não? Bom, qual o próximo número primo que eu posso dividir? O número que sobrou. Então, eu tinha dividido por 2, eu dividi por 2, deu 1. Já não dá mais para dividir por 2. Qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Vamos colocar aqui, 3. 1 já está reduzido, não mexo com ele. Falta reduzir esse cara aqui, ó. Repete o 1. 3 por 3 dá quanto? Dá 1. Ok? Então, ó, 2 vezes 3 será o MMC. 2 vezes 3 dá quanto, pessoal? 6. Isso é muito simples perceber o seguinte. Se os denominadores forem números primos, pessoal, o MMC é o produto entre eles. Tá ok? Não precisa nem chegar nessa regrinha aqui, nesse mecanismo aqui. Basta você multiplicar, tá ok? Um e o outro, tá ok? Então isso aqui, ó. 2 vezes 3, o MMC é 6. Então o que eu faço? Eu coloco o MMC como próximo denominador comum. Vai ser 6. Agora o que eu faço? Vou reduzir as frações, olha só. Ó, daqui para cá, galera, eu vou dividir. E daqui para cá eu vou multiplicar. Ok ou não? Então, daqui para cá eu divido e daqui para cá eu multiplico. Então vamos lá. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 1, 3. Aí eu coloco aqui, 3. Repita esse sinal. Mais. Faça a mesma operação aqui, ó. Então olha só. Daqui para cá eu divido. E daqui para cá eu faço o quê? Multiplico. Ok ou não? Então vamos lá. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. 2 vezes 1, 2. Então coloca aqui, 2. 2. Quanto é que dá 3 mais 2, pessoal? 3 mais 2 dá 5. Então deu 5 sextos essa conta aqui. Ok, galera? Então vamos lá. Eu tenho 1/3 mais 1/5. De novo eu tenho denominadores diferentes. Tá ok? Tem que tirar o MMC. Mas veja bem, 3 e 5 são números primos. Portanto, o MMC é o produto entre eles. 3 vezes 5 dá quanto, pessoal? 15. Se você usar esse mecanismo, vai dar a mesma coisa que deu com 2 e 3, tá ok? Mas como eu já estou sabendo que se os números são primos, o MMC é o produto entre eles, eu vou ganhar tempo, tá ok? 3 vezes 5 dá 15. Vamos usar aqui a regrinha. Agora, para voltar, 15 dividido por 3, e daqui para cá eu multiplico, é ou não é? Então daqui para cá eu divido e daqui para cá eu multiplico. Bacana? Vamos lá. Vamos comigo. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Repete o sinal. 15 dividido por 5 dá 3. Vezes 1, 3. Pessoal, quando é que está 5 mais 3? 8. Então deu 8 15avos. Esse é o resultado. 8 15avos. Então letra A e B já resolvi. Agora olha só para cá a letra C. Oxe, cadê o denominador aqui? Pessoal, quando não aparece, o denominador é 1. Porque não precisa aparecer. Então tu imagina que aqui tem 1. Ó. Aqui tem 1. Aqui embaixo é 1. Então quando não aparece, é 1. Pessoal, e o MMC entre 1 e qualquer número é o próprio qualquer número. Tá entendido ou não? Então, qual o MMC entre 1 e 2? É 2. Então vou colocar aqui 2. Ok ou não? Coloca 2 aqui. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 1, 2. Repete o sinal. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 3, 3. Quanto é que dá 2 mais 3, pessoal? 5. Então ficou 5 meios. Tá ok ou não? Então, quando não aparece o denominador, é porque ele vale quanto, pessoal? 1. E qual é o MMC entre 1 e qualquer número? É o qualquer número. Tá entendido? Então, o MMC entre 2 e 1 dá o próprio 2. Bacana? Agora, olha só para cá. O denominador aqui é 2 e aqui é 4. 4 é múltiplo de 2. Para tu ganhar tempo,
Tu pode até tirar o IMC. Mas se eu tivesse uma sequência de números, eu posso, para eu ganhar tempo, eu coloco o múltiplo de todos eles aqui. Quem é? É o 4. Tá bacana ou não? Então o meu MMC aqui é 4. 4. Tá ok ou não? Então, 4 dividido por 2, pessoal. Vamos fazer 4 dividido por 2. Dá quanto? Dá 2. 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Repete os sinais, né? Aqui fica menos e aqui fica mais. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1 dá 1. Então vamos lá, repetindo. O MMC entre 2 e 4 é o múltiplo dos 2. Quem é o múltiplo dos 2? Os 4. O 4, tá ok? Então eu coloco aqui 4. Faça a volta. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 3, 6. Repita o sinal. Repita o sinal. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1, 1. Repita o sinal. Ok? Faz a conta lá em cima. Quanto é que dá? Menos 6 mais 1. Como os números têm um sinal diferente, eu subtraio o menor do maior e atribuo o sinal do maior. Então, 6 menos 1 dá 5. Repito o 4, só que o sinal daqui de cima vai sobrar o menos, que é o sinal do maior. Ok ou não? Então tá ok. Resolvido aí mais algumas frações agora, só que agora com denominadores diferentes. Então quando eu tenho denominadores diferentes, o que é que eu faço? Eu aplico o MMC. Lembrando o seguinte, se os números forem primos, tá certo? Eu posso obter o MMC pelo simples produto entre eles. Se um número é múltiplo do outro, eu pego o múltiplo dos dois. Tá entendido ou não? Pronto, resolvido. Galera, agora olha aqui. Só multiplicação de frações, ó. Só multiplicação de frações. Multiplicação de frações. Só multiplicação. Tá ok? Lembra das regrinhas de sinais para multiplicação e divisão? Se os sinais forem iguais, dá sempre positivo. Se os sinais forem diferentes, dá sempre o quê? Negativo. Aqui prevalece a mesma coisa, a regra de sinais. Tá ok? Mas, como é que eu multiplico frações? Gente, é a multiplicação mais fácil que tem. Tu vai multiplicar em cima e embaixo direto. Acabou. Então olha só o que tu faz. Tu tem 1 meio vezes 3 meios. O que tu faz? Tu mantém um tracinho, multiplica em cima. 1 vezes 3 e multiplica embaixo. 2 vezes 2. Ok? 1 vezes 3. 3. 2 vezes 2. 4. Acabou. Simples demais. Acabou. Mesma coisa aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho menos meio vezes 3 quartos. Faz um tracinho. Multiplica menos 1 vezes 3. Menos 1 vezes 3. E 2 vezes 4. 2 vezes 4. Tá ok ou não? Vamos lá. Menos 1 vezes 3. Menos 3. 2 vezes 4. 8. Então dou menos 3 oitavos. Claro, menos com mais, menos. Mais com mais, mais. Então dou menos 3 oitavos. Vamos lá. Ok, então vamos fazer a C. Vamos lá. Então o que eu tenho? Eu tenho 10 quintos vezes menos meio. O que eu faço? Multiplico em cima e embaixo direto. 10 vezes menos 1. 10 vezes menos 1, 10 vezes 1 dá 10. Mais com menos dá menos. 5 vezes 2, 10. Tá ok ou não? Dá para reduzir isso aqui rapidinho? Dá. Menos com mais dá menos. Quanto é que dá 10 por 10? Dá 1. Deu menos 1 essa conta aí. Tá ok ou não? Bom, vamos lá. Pessoal, lembra o seguinte. Quando não aparece o denominador, porque ele vale quanto, pessoal? Vale 1. Faz a conta direto. Vamos fazer a conta direto. Vamos lá. 2 vezes 1. 2. Mais com menos. Menos. 1 vezes 3. 3. Mais com mais. Mais. Ficou menos 2/3. Então, simples. Simples. Lembre-se então, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Lembrando da regra de sinais para o produto. Tá ok ou não? Sinais iguais dá sempre o quê? Positivo. Sinais diferentes dá sempre o quê? Negativo. Não esquece isso. Então, olha só, pessoal. Agora eu tenho divisão de frações. Olha só. No numerador eu tenho 1 meio e no denominador eu tenho 2/3. Tá certo? Aqui também é uma divisão. 3 quartos dividido por meio. Isso aqui seria o numerador, esse aqui o denominador. Tá ok? Só que está escrito na forma diferente. Tá ok ou não? Olha só.
eu tenho menos 10 meios dividido por 3 quartos. E tenho 1 dividido por menos 2 terços. Tá ok ou não? Como é que eu divido frações? Pessoal, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração? Não é 1 meio? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho 2 terços, para cá vem quanto, pessoal? 3 meios, que é o inverso. 3 meios. Como é que eu faço essa conta? Já ensinei. Multiplicação de frações é direto, em cima e embaixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Deu 3 quartos. Então é simples. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Olha lá. Ó. Multiplico pelo inverso. Se eu tenho 2 terços, vira o quê? 3 meios. Multiplica. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Pronto. Respeitando os sinais. Como é tudo positivo, deu positivo. Agora eu tenho 3 quartos dividido por meio. Tá ok? Quem é a primeira? 3 quartos. Quem é a segunda? Meio. O que eu faço? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O meio vai virar 2 sobre 1. 2 sobre 1. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Se é tudo positivo, conserva tudo positivo. Tá ok ou não? Beleza? Porque lembra, para multiplicação e divisão, sinais iguais dá sempre positivo. Sinais diferentes dá sempre o quê? Negativo. Tá ok? Se aqui fosse menos e aqui fosse menos, daria menos com menos, daria mais também. Se aqui, como aqui é mais e mais com mais também dá mais. Tá ok ou não? Agora, se aqui fosse mais e aqui fosse menos, essa conta daria negativo. É esse caso aqui, olha só para cá. Ó. Aqui eu tenho menos 10 meios dividido por 3 quartos. Conserva a primeira, menos 10 meios, e multiplica pelo inverso da segunda, 4 terços. Menos com mais dá menos, porque não aparece o sinal positivo aqui, né? Quando é positivo não precisa aparecer. Esse sinal é menos, esse é mais. Então, menos com mais dá menos. 10 vezes 4, pessoal, 40. E 2 vezes 3, 6. Deu menos 40 sextos. Agora, olha só. Quem é a primeira fração, pessoal? Na verdade, é 1 sobre 1. Não precisa aparecer. E a segunda fração é menos 2 terços. Então, olha só. Eu vou colocar 1 sobre 1 e vou multiplicar pela segunda fração invertida. Que ela é negativa, então vai ficar menos 3 meios. Menos 3 meios. O sinal dessa é positivo, o sinal dessa é negativo. Então, o resultado é negativo. 1 vezes 3 dá 3 sobre 1 vezes 2 dá 2. Então, está resolvido aí. Então, trabalhei aí com os números racionais. Ensinei como é que você trabalha com os números racionais. Tá ok ou não? Então, volta a videoaula para tu pegar bem essas regrinhas para tu não esquecer. Isso aí atrapalha você. Não saber trabalhar com frações dá problema lá na frente. Tá ok? Você não consegue avançar. Bacana? Bom, galera, tudo bem? Olha só. Agora, eu tenho várias frações cujos denominadores têm raiz. Tá ok ou não? Eu não costumo deixar a raiz no denominador. Para isso, eu costumo racionalizar os denominadores. Como é que eu procedo para tirar a raiz do denominador? Veja bem, olha só para cá. Eu estou vendo que aqui tem raiz de 2. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo também por raiz de 2. Isto é, eu pego o denominador que está em forma de raiz e multiplico em cima e embaixo. Pessoal, se eu multiplico uma fração ou divido uma fração em cima e embaixo por um número, eu não altero a fração. Tá ok? Então eu posso fazer isso numa boa. O que vai acontecer? Olha só. 1 vezes raiz de 2. 1 vezes raiz de 2 dá o próprio raiz de 2. Tá ok ou não? Agora, quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Pessoal, raiz de 2 vezes raiz de 2, vamos aplicar a propriedade aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos ver o que está acontecendo. Isto aqui, ó. Isto aqui, está aqui. É raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá ok ou não? Veja bem, isso aqui, pessoal, vai dar... como os índices são iguais, lá na aula de radiciação, eu digo o seguinte. Se os índices são iguais, eu conservo tudo no mesmo índice e multiplico os radicandos. 2 vezes 2 dá quanto, pessoal? Dá 4. Pessoal, quanto é que dá a raiz quadrada de 4? Dá exato, dá ou não dá? Dá 2.
Tá ok ou não? Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, na verdade, dá quanto, galera? Dá 2. Olha aqui, ó, 2. Vamos colocar aqui o 2. 2. Então, olha só. O que eu tinha antes? Eu tinha antes 1 sobre raiz de 2. Tá ok ou não? Quando eu racionalizei, eu fiquei com raiz de 2 sobre 2. Tá ok ou não? Então, eu tirei a raiz de baixo, tirei a raiz do denominador. Esta conta é igual a esta aqui, dá o mesmo resultado. 1 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 dividido por 2, é a mesma coisa, eu não altero. O que aconteceu foi o seguinte, eu tirei a raiz do denominador. Vamos para B, olha só. A B, eu quero tirar a raiz de baixo. O que eu faço? Quem é que está embaixo? É a raiz de 3. Então eu multiplico por raiz de 3 em cima e multiplico por raiz de 3 embaixo também. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. É raiz de quanto? 3 vezes 3 dá quanto, pessoal? Dá 9. Então, lá em cima ficou raiz de 3. Quanto é que dá raiz de 9? Dá exato. Dá quanto? Dá 3. Então, pronto. Racionalizei. 1 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Está racionalizado. Tá ok? Agora, dá uma olhada nesta questão aqui. Você tem 2 dividido por raiz de 2 mais 1. Neste caso, pessoal, eu tenho que multiplicar por este número aqui com um sinal trocado, que é o chamado conjugado do denominador. Tá ok ou não? Quem é o conjugado do denominador aqui? Então, é este número com o sinal trocado. Só o sinal do meio, tá, pessoal? Não troca esse sinal aqui não, só troca o sinal do meio. Então fica, eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 1, e embaixo eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 1 também. Tá ok ou não? Pronto, como é que vai ficar em cima? Em cima vai ficar 2, que multiplica tudo isso aqui. Então vamos lá. 2 que multiplica raiz de 2 menos 1. Deixa quieto aqui. E aqui embaixo, o que acontece, pessoal? Aqui embaixo, eu tenho que lembrar daquele produto notável. Vou colocar aqui, ó, um produto notável. Se eu tenho A mais B multiplicado por A menos B, isso é um produto notável. Isso dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo ou não? Um produto notável lá. A mais B multiplicado por A menos B dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A mais B multiplicado por A menos B dá o quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Então vamos fazer essas continhas agora. Vamos arrumar. Vai ficar 2 vezes raiz de 2, tem que fazer o chuveirinho, e 2 vezes menos 1. Tá ok ou não? Vamos lá. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. 2 vezes menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Mais com menos dá menos. Sobre. Menos dá menos. Quanto é que dá raiz de 2 elevado ao quadrado? Pessoal, lá na radiciação, se você olhar a aula de radiciação, você vai ver que eu posso botar esse 2 aqui dentro. Tá ok ou não? Então vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 4. Quanto é que dá raiz quadrada de 4? Dá 2. Ou então você faz o seguinte, se a potência aqui, que é 2, for igual ao índice, o índice aqui é 2 porque não precisa aparecer, lembra disso ou não? Eu posso cortar a raiz com a potência, desde que o expoente seja igual ao índice. Nesse caso é, então sobra só quem, pessoal? Sobra o 2. Sobra o 2, ok? 2. 1 ao quadrado dá 1, então ficou menos 1. Pessoal, então essa conta vai ficar assim, ó. Olha só. 2 raiz de 2 menos 2. Quanto é que dá 2 menos 1? Dá 1. Quando é 1 aqui embaixo, não precisa aparecer, acabou o problema. 2 raiz de 2 menos 2. Está resolvida a minha racionalização. Tá ok ou não? E este caso aqui? E este caso aqui? Este caso aqui é o mesmo caso de cima, só que você, em vez de ser com mais, é com o quê? Com menos. Faço a mesma coisa. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. O que é o conjugado? É este termo com o sinal do meio trocado. Lembre-se, não troca esse sinal aqui, só troca o do meio. Então vai ser 1 mais raiz de 3 em cima e 1 mais raiz de 3 embaixo. Isso que eu vou fazer. Então vamos fazer as contas. Pessoal, quanto é que dá 3 vezes isso aqui? Então é 3 que multiplica 1 mais raiz de 3. Depois a gente vai fazer essa conta aqui. Ok? E aqui embaixo?
vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por quê? A mais B multiplicado por A menos B é a mesma coisa que A menos B multiplicado por A mais B. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu tenho o mesmo produto notável aqui embaixo. Então, é o quadrado do primeiro, 1. Repete o sinal, que é menos, do produto notável, e fica a raiz de 3 elevado ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Ok ou não? Vamos multiplicar aqui então, olha só. 3 vezes 1, 3, e 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Então vamos lá. 3 vezes 1, 3, mais 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Sobre 1 ao quadrado dá 1, esse sinal repete, menos. Raiz de 3 ao quadrado. Se eu jogar aqui dentro, fica 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Ou então, você olha, esse expoente é igual ao índice da raiz? É. A índice da raiz quando não aparece é 2. Então eu posso cortar o 2 do expoente com o 2 da raiz. Sobra quem? 3. 3. Sobrou 3. Então ficou o seguinte, pessoal. 3 mais raiz de 3. 3 mais 3 raiz de 3. Sobre quem? Quanto é que dá 1 menos 3, pessoal? Inteiros, hein? De sinais diferentes. Subtrai o menor do maior, dá 2. 3 menos. E conserva o sinal do maior, que é negativo. Então ficou 3 mais 3 raiz de 3 sobre menos 2. Ok ou não? Beleza? Então, isso aqui chama-se racionalização de denominadores. Quando é que isso acontece? Às vezes eu vou fazer uma prova e faço meus cálculos e chego aqui, por exemplo, em 1 sobre raiz de 2. Aí eu procuro nas alternativas e não tenho sobre raiz de 2. Tem o quê? Raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque o pessoal costuma racionalizar, não costuma deixar a raiz no denominador. Eles fazem a chamada racionalização. Aí tu procura no gabarito, tu vai achar. Tá entendido ou não? Ok?